Bem-vindos todos vocês que me escutam no meu canal, Padre Marcos Maria dos Santos. Nós vamos estar meditando a palavra do Senhor, o Evangelho, justamente desse 16º domingo do tempo comum, a parábola do joio e do trigo. Então, desde já convido você a se colocar em oração comigo e nós vamos meditar essa palavra e o que essa palavra do Senhor venha acrescentar e iluminar a nossa vida, os nossos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, amarrai em feixes para ser queimado, recolhei, porém, o trigo no celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola: o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Então, embora ela seja a melhor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus campos. Jesus contou-lhe também outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas, nada lhes falava sem usar parábolas, para cumprir o que foi dito pelo profeta: abrir-lhe a boca e falar em parábolas, ou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se e disseram: Explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. O reino são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Quando o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos crescerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhora. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós agora há pouco escutamos esta parábola do joio e do trigo, que vem dar luzes para nós na nossa vida cristã, seja na nossa vida paroquial, na nossa vida de comunidade, no nosso relacionamento enquanto cristãos que vivem juntos, como também há luzes numa perspectiva escatológica, meta-histórica, porque essa parábola não vem falar só de algo pontual, de uma situação histórica determinada, mas fala de alguma coisa que começa no tempo e vai desembocar então numa realidade transcendental. Primeiramente, Jesus contando esta parábola, aqui estamos falando no capítulo 3, que Jesus conta uma série de parábolas, como no domingo anterior, que nós escutávamos a parábola da semente jogada ao longo do caminho. Jesus conta essa parábola para poder nos ensinar. Tem aqui um fundo justamente de ensino, de doutrina. Ele vem dizer que o semeador, o reino dos céus é como o homem que semeou a boa semente, esse reino dos céus. Então o reino dos céus, Basileia to oranou, é o próprio Jesus. Também Orígenes, um grande santo padre, vem nos dizer isso, o reino dos céus,
que é, de uma certa forma, a igreja também, pelo menos a igreja enquanto realidade histórica, mas que depois vai ser desenvolvida, desabrochada numa realidade eterna, realidade transcendental. Esse reino dos céus que é o próprio Jesus também. Esse reino dos céus que vem a ser as novas relações que Jesus veio estabelecer. E ele vem dizer que o reino dos céus é como a boa semente que é jogada no campo. Se a semente era, na parábola anterior, símbolo, podemos assim dizer, da palavra de Deus, aqui neste caso a semente é símbolo de pessoas. Boa semente que é lançada no campo. Esse campo que é o mundo, como o próprio Jesus vai explicar, porque essa parábola de uma certa forma é autoexplicativa. Nosso Senhor conta essa parábola e depois os discípulos, como que num ambiente privado, perguntam para ele a chave hermenêutica, perguntam para ele a interpretação daquilo que foi dito. E Jesus vem dizer que a boa semente foi lançada no campo. Porém, na madrugada, à noitinha, o inimigo semeou o joio. Então nós temos aqui duas espécies de hortaliças. Temos a boa semente, que ele não fala o que é o de trigo, com certeza, e depois o joio, semeados no mesmo campo. E aí, os servos, quando eles vão perceber que foi semeado o joio no meio do trigo e que está os dois crescendo juntos, os servos fazem uma proposta para o dono do campo. Por que a gente não arranca tudo? E aí ele vem dizer assim, olha, vai que a gente arranca e arrancando a erva má, a erva daninha, nós venhamos arrancar também a boa semente, aquele que é o trigo verdadeiro de Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, essa parábola vem dizer para nós dessa realidade de igreja, dessa realidade de mundo, em que pode coexistir no mesmo ambiente e coexistem a boa semente e pode coexistir também o joio. Qual a diferença de um de outro? Sendo que o trigo, ele produz fruto. O trigo é realmente essa semente boa, meus irmãos, minhas irmãs, que vai poder justamente fazer o pão. E o joio é um simulacro de trigo, é como se é uma erva daninha. Ele na sua polpa, ele não tem fruto, ele é vazio. Então a grande diferença de um de outro é justamente a produção de frutos. A gente vai ver pessoas boas que dão bons frutos. O próprio Jesus vem dizer que semente boa dá bom fruto, mas semente má dá mau fruto. Como diz o livro de Provérbios, de uma mesma fonte de água não pode sair água doce e água salgada. A diferença vão ser os frutos. Os frutos vão ser, então, a divisão entre aqueles que são bons e são maus. A grande questão é que eles crescem juntos. A grande questão é que neste campo foi semeado por Jesus a boa semente e depois Satanás semeou a má semente. A pergunta é, devem ser separados? Não. Nós vemos isso, meus irmãos, minhas irmãs, na nossa própria convivência, nas nossas relações interpessoais, seja no nosso trabalho, mas principalmente no nosso ambiente de igreja. Perguntamos, né? Tal pessoa é assim, tal pessoa é assado. Encontramos dentro de ambientes de igreja tanta hipocrisia, tanta maldade, tanta divisão. E nós muitas vezes temos a tentação de cair fora. Temos a tentação de olhar para nós e nos julgarmos trigo de Deus. E olhar para o outro como se o outro fosse joio. E vamos descobrindo depois, com bons tempos de vida dentro da igreja, que nem sempre o joio é 100% joio, nem sempre o trigo é 100% trigo. Vamos descobrindo que, olha, em alguns momentos da nossa vida somos joio, e em outros momentos nós somos trigo. Por causa disso, que Jesus não permite que seja ceifado de uma vez só. Porque o semeador tem a esperança que, por um ato da sua graça, mas por uma correspondência dessa semente do livre-arbítrio, ela se transforme, ela se transmute. Joio em trigo. E nós vemos muitas das vezes, meus irmãos, minhas irmãs, acontecer também o contrário.
esse jugo virar, esse joio, esse trigo virar joio. Um joio que vai sugando a terra, que vai depauperando a terra, que vai tirando a sua fertilidade, a seiva, a sua energia, sem gerar frutos. Nós vemos isso justamente concretamente dentro do ambiente de igreja. E mesmo assim nós devemos participar. E mesmo assim nós devemos estar neste campo que foi semeado por Jesus. Porque nessa realidade, nessa dinâmica de joio e trigo, nós somos santificados. Nessa dinâmica de joio e trigo, nós exercemos as virtudes da paciência, da caridade, do perdão, a virtude da compreensão, a virtude da caridade espiritual, em que rezamos para que Deus transforme essas vidas, transforme esse joio infrutífero em um trigo saboroso. Quando a gente vai ler, por exemplo, as cartas de Paulo escrevendo para as comunidades, para Romanos, para a comunidade de Corinto, para a comunidade de Filipos, Colossos também, ou seja, para as comunidades já do primeiro século, falando aqui de contexto de Novo Testamento, Paulo escreve porque aquelas igrejas tinham divisões, porque aquelas igrejas tinham muito joio. E eu estou falando aqui do século I, o padre contextualizando historicamente, estou falando aqui de décadas, 20, 30 anos depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Isso no amplexo histórico, no horizonte histórico, é nada. Estava recente, foi ontem que tudo aconteceu. E percebe-se que se encontra muito joio. Isso já no começo da igreja. Estou falando aqui de igreja primitiva, ok? E aí eu dou um salto já em meados do século XIX, fim do século XIX, já no começo do século XX, no pontificado do Leão XIII. Leão XIII permitiu que se abrisse os arquivos secretos do Vaticano para um pesquisador chamado Ludwig von Pastor, um teólogo, historiador protestante alemão. Leão XIII permitiu isso, que ele fizesse essa pesquisa sobre a história dos papas, né? Desde Pedro até, no caso dele, o Papa reinante Leão XIII, fim do século XIX, começo do século XX. E depois de muitos anos de pesquisa desse alemão, ele vendo todos os podres, os escândalos do papado, e principalmente do papado do século X, né? O padre está falando aqui do ano 1900 e pouco, né? Esse século principalmente chamado pelo cardeal Barônio, que ele era discípulo do São Felipe Neri. Então o padre está falando de 1500 e pouco, do século XVI, em que ele fez uma pré-pesquisa de história da igreja, esse cardeal Barônio, esse oratoriano, e chamou esse século X de século obscurum, né? Em que nós víamos papas envolvidos com a chamada pornocracia, né? Em muitos escândalos, né? Escândalos sexuais, escândalos de assassinato, escândalos de tudo que é ordem, né? Trocas de papas por influências de grandes famílias romanas, tanto quanto depois da época dos papas renascentistas. Aqui já falo do século XV, XVI, 1400, 1500 e pouco também, que foi um século bem difícil para a igreja, a ponto que depois a igreja viveu o drama da ruptura, do cisma com o protestantismo. E quando terminou todo esse estudo, esse historiador foi falar com o Papa. Posteriormente ele publicou uma obra em vários volumes chamado The Story of the Pope, a história dos papas. E ele, como protestante, pediu para o Papa: quero me fazer católico. O Papa disse assim: como assim você quer se fazer católico? Você teve contato com todos os pecados dos homens da igreja cometidos ao longo dos séculos. Ao que esse historiador disse: então, é verdade, santidade, mas eu percebi que diante de tanta miséria, tanto pecado, tanto joio, se essa igreja se manteve em pé, é porque ela é de Deus. Tanta gente lutando contra,
tanta gente em fogo amigo, tiro amigo, ou seja, atirando contra a própria tropa. Tanta gente tentando abrir buraco na barca de Pedro, dentro da própria barca. Tanta gente, podemos dizer assim, marcando gol contra. E mesmo assim, essa igreja continua indefectível, em pé. Então eu percebo santidade nisso. A perenidade da igreja. Percebo a divindade de Deus no seu corpo místico, que é a igreja. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, essa igreja, mesmo cheia de joio, esse campo é de Deus, joio e trigo. E Deus vai permitindo que esse joio, que sempre houve, já no primórdio, já na era apostólica, quando temos de uma forma histórica e arquetípica a figura de Pedro e a figura, por exemplo, de Judas Iscariotes, que começou sendo bom, mas com o passar do tempo, o diabo foi corroendo e pervertendo o seu coração. Quando nós olhamos a figura de Judas, e principalmente na Semana Santa, nós podemos olhar para esse mistério da iniquidade, na figura desse homem, de uma certa forma concatenada, de uma certa forma arquetipificada, daquele que é o eleito de Deus, escolhido de Deus, mas que pode se perverter, pode de trigo se tornar joio. E ao mesmo tempo, quando contemplamos toda uma pleiade de santos que eram grandes pecadores, como São Felipe Neri, como Santo Agostinho, como Santa Maria Egipcíaca, como, por exemplo, São Francisco Xavier, como outros santos, e santas também, Santa Margarida de Cortona, que no primeiro momento tiveram uma vida de pecado, mas em que outro momento, iluminados pela graça de Deus, se converteram. E a conversão passa pela mudança de mente, metanoia, mudança de mentalidade, a techuvá, no sentido hebraico também de rota. A conversão que passa pela minha visão de mundo, pela minha visão de mentalidade, a meu câmbio, minha mudança, mas ao mesmo tempo também minha mudança de trajetória, de rumo. Portanto, há esperança. Daí que devemos sempre rezar, devemos sempre orar. Orar pela perseverança dos bons e orar pela conversão dos maus. Sabendo que pertence a Deus o julgamento. Claro que nós muitas vezes comentamos, fazemos comentários efêmeros, superficiais. Então a pessoa é ruim, então a pessoa é boa. Mas só Deus sabe quem é quem. Ele é o justo juiz. Só ele é o justo juiz. Mesmo um juiz humano, ele vai julgar casos pontuais da pessoa que, por exemplo, cometeu um roubo, assassinato, um estupro, um crime contra o patrimônio, aquele ato para ser julgado. Mas Deus é o justo juiz, que sabe das motivações das pessoas e que não julga um ato isoladamente, mas ele julga toda uma vida e toda a sua complexidade, entrelaçamento de atos, de intenções. Só Ele pode fazer isso. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, assim a nossa vida também é assim a igreja. E Jesus vem explicar essa parábola dizendo que no fim do mundo, ou seja, quando nós morremos, nós temos o juízo particular, quando nós seremos julgados pelo Senhor, como está em Hebreus 9:27, foi decretado por Deus que todo homem morra e depois da morte vem o juízo. Mas existe um juízo final, existe um Yom Adonai, um dia do Senhor em que será julgada a humanidade. Nós que não fazemos só parte de um momento histórico isolado, nós fazemos parte de um organismo vivo, criado por Deus desde Adão e Eva, que vai passando, atravessando séculos, os milênios até a consumação, como diz São Boaventura, Santo Agostinho, a consumação do número dos eleitos, com o final da história humana, e que Ele não julgará só nós como pontos isolados no horizonte aí que nós não vemos fim, mas nos julgará enquanto células
de um organismo vivo chamado humanidade. E aí ele enviará seus anjos e separará de fato o trigo e o joio. E falando para nós, meus irmãos, minhas irmãs, dentro dessa perspectiva da realidade da condenação do inferno, que será fixado o joio para poder ser queimado, né? Então, a condenação eterna. Esse juízo final que a igreja nos ensina, em que tudo será equalificado por Deus, justificado, porque mesmo as nossas ações feitas isoladamente, elas têm repercussões na vida dos outros e tem uma repercussão que nós muitas das vezes não imaginamos, seja as nossas ações boas dentro do ambiente de um sistema da graça chamado Comunhão dos Santos, seja nossas ações más que repercute não só na igreja, como também repercute também na humanidade. O que nós devemos pedir a Deus? A graça da conversão. O que nós devemos pedir a Deus? A graça da perseverança. O que nós devemos pedir a Deus? A graça da paciência. O que nós devemos pedir ao Senhor? Que nós venhamos ser um bom trigo que possa dar frutos. Que nós não caiamos na tentação de julgar, porque a gente sempre cai. É algo que é quase que impulsivo nós formularmos juízo sobre essas pessoas. Mas só o Senhor conhece as intenções. Mesmo as ações exteriormente boas podem ter intenções más, como também muitas vezes ações exteriormente más podem ter intenções boas. A gente lembra aqui que Paulo fala: pobre homem que sou eu, muitas vezes não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Realidade de igreja que devemos viver, como dizia Fulton Sheen, que eu gosto tanto, né? Na igreja tem tantos hipócritas. Ele fala, então venha mesmo assim participar da igreja. Há sempre espaço para mais um. Jesus, para a gente finalizar essa homilia, ele não só disse da questão da parábola do joio e do trigo, mas ele vem falar também desse Basileia Tom Oranum no reino dos céus, como a semente pequena de mostarda que cresce e se torna um arbusto, uma árvore grande, em que as aves dos ninhos se vêm abrigar. Ou o reino dos céus como esse fermento que é jogado na massa, se mistura essa massa fermentada, em que é misturado com 3 porções, e a massa cresce e se torna uma massa de pão saborosa. Ele vem dizer para nós que esse Basileia Tom Oranum, este evangelho, este reino, ele começa sempre pequeno. As coisas de Deus é muito interessante, elas começam pequenas, como as grandes ordens religiosas, como por exemplo as grandes congregações, como mesmo a própria igreja, que começa com um núcleo pequeno de discípulos e apóstolos, mas que cresce e se expande, porque as coisas de Deus elas seguem um ritmo normal de crescimento, e começa pequeno e vai crescendo. O que já nasce grande, deformado, desproporcional, é alguma coisa que é do demônio. O que é de Deus tem harmonia. O que é de Deus tem proporcionalidade. O que é de Deus tem organização. O que é de Deus tem estética, né? Aquilo que não é de Deus, a gente sabe que é desorganizado. Mas ele vem nos falar dessa realidade que vai se misturando, né? O fermento se mistura na massa, como nós também devemos nos misturar à sociedade, sem perder o sal, sem perder o sabor, sem perder a característica de sal, sem perder a característica de fermento, para poder fazer a diferença na sociedade, fazer a diferença na vida das pessoas. Para que isso aconteça, é necessário manter essa característica de fermento dentro da minha existência. Ou seja, mesmo convivendo com os outros, a minha identidade de ser de Jesus nunca pode ser perdida. Portanto, irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar e que sempre devemos ter esperança. A última palavra é do Senhor. Pedir a graça da conversão daqueles que muitas das vezes nós julgamos sem esperança de salvação, mas também a graça da perseverança e da humildade, ok? Qualquer momento pode acontecer, por infelicidade de nós, essa transformação também de nós que nos julgamos trigo, nos convertemos também em joio.
Que a Virgem Maria nos alcance para nós essa graça da perseverança, da humildade e da frutificação, da fertilidade espiritual. A diferença entre um e outro é esse: o trigo produz fruto, ok? Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, por intercessão de Nossa Senhora, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esse sobre vós permaneça para sempre. Amém.